Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é o professor Fagner. Hoje nós temos um assunto muito especial, um assunto aí que geralmente cai bastante, né? Regra de sociedade. Na verdade é uma sequência, a gente poderia ter deixado tudo dentro do bloco de proporção, mas o professor prefere assim deixar de forma separada, até mesmo para você treinar, né? A gente vai apresentar aqui os conceitos, o professor vai fazer algumas observações, mas a gente não vai deixar de resolver pela fórmula do método, fórmula Bombril. Você viu aí no bloco passado. Se você não assistiu a aula de razão e proporção, tá perdendo. Não deixe de assistir diversas vezes, repetir o processo, tá? E aí, este assunto aqui tem tudo a ver com proporção. E aí nós vamos usar a famosa fórmula Bombril. 1001 utilidades, né? A fórmula Bombril que você pode usar número dividido pela soma, número dividido pela diferença, número dividido pela parte, vai depender de cada questão, né? A finalidade da fórmula Bombril é sempre você buscar o valor de cada parte, a constante de proporcionalidade, tá bom? Vou pedir para a produção já deixar na tela aí para você. Então, a regra de sociedade, vem aqui comigo. Então, a regra de sociedade é quando você quer dividir lucro ou prejuízo entre um negócio qualquer, né? Volta e meia tem alguma pessoa me procurando, alguma pessoa geralmente manda alguma mensagem para mim, que montou um determinado negócio e na hora de dividir o lucro ou o prejuízo, a gente espera sempre que tenha lucro, né? A participação no negócio ela não foi igual. Tipo, uma pessoa entrou com 4.000, a outra pessoa entrou com 6.500. No final de um mês teve um lucro de R$2.000. Como é que eu vou pegar esses R$2.000 e dividir entre essas duas pessoas? Tem que ser proporcional ao valor que cada um investiu. Seria injusto você pegar os 2.000 e dividir por 2. Lá, 2.000 dividido por 2.000 para cada um não tá certo. Porque se um investiu 4 e o outro investiu 6.500, como que você vai pegar 2.000 e dividir por 2? Quem investiu mais espera ter maior participação. Quem investiu menos, óbvio, a menor participação. Afinal, eles são proporcionais. Quanto maior o valor investido, maior a participação. Né? E quanto menor o valor investido, menor a participação. Tá bom? Então, regra da sociedade é exatamente essa discussão. Dividir lucro ou prejuízo, a regra de sociedade. Entre os sócios de um negócio qualquer. Então, o conceito aí no seu material. Só que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que vai aparecer muitos termos aqui. Capital. Capital. Vai aparecer muito também as expressões aqui, tempo. Na hora que a gente vai resolvendo as questões. Capital e tempo. Tá? E aí, essa divisão, o professor já deu uma adiantada, essa divisão ela sempre será proporcional. Então, a divisão... Coloca essa tabelinha no seu material. Proporcional. Seu caderno, na sua impressão, né? Então, a divisão aqui proporcional. E aí nós temos três casos, os principais, né? Os três casos que podem ocorrer, né? Este tipo de situação. E a gente vai ver estes três casos. Primeiro caso. Esse é muito comum, primeiro caso. Qual que é o primeiro caso? Os capitais que os sócios investiram são diferentes, mas o tempo que eles permaneceram no negócio foram iguais. Óbvio que a divisão será proporcional ao capital. Anota aí. Essa segunda linha não cai tanto, mas eu vou colocar também. Pode ser que a participação no negócio qualquer sejam capitais, investimentos iguais, mas os tempos de permanência sejam diferentes. E aí, óbvio, a divisão tem que ser proporcional ao tempo. Vou colocar T maiúsculo, T minúsculo, tanto faz. Vou colocar T maiúsculo. Tá bom? Agora, a terceira e última linha. Os capitais diferentes. Todos entraram com valores diferentes. E todos permaneceram no negócio em tempos diferentes. Como é que vai ser a divisão proporcional? O capital vezes o tempo, é o produto.
Anota aí, essa terceira linha muita gente não sabe, essa terceira linha muita gente acaba errando. Terceira linha bacana. Professor, a quarta linha seria capitais e tempos iguais, né? Sim, mas aí não cai na prova, ok? Só o valor, pegar o valor e dividir pelo número de sócios, tá bom? Então, principalmente aí a terceira e a primeira são as que mais caem na prova, tá bom? Bom, então nós temos aqui nossa primeira questão. Já sempre chama a atenção dos senhores, das senhoras. A gente não fica preocupado aqui com a banca. Instituto Consulplan, Instituto ACP, a IBAD, a EVUNESP, a FGV, né? Sebrasp. Gente, o importante aqui é você conhecer o teu conteúdo. Ter a bagagem suficiente para ler o problema e identificar que é uma regra de sociedade. Aplicar aquilo que o professor vai ensinar aqui se você ainda não sabe fazer. É isso, né? Tem aluno que fica muito bitolado. Mas tem que ser da banca tal que eu vou fazer o concurso. Aí no dia da sua prova, a banca dá aquela guinada, dá uma mudada, dá um 180 lá, filho. E aí você fica perdido, né? Eu sempre chamo a atenção que é importante fazer questões da banca, mas não só da banca. É importante você ter teoria. Depois o que cair, você tá de boa. Independentemente da banca. Aqui você não está sendo enganado, não. Tá? Então nós vamos estudar aí, primeira questão, só vai propor uma série, bastante questões, o assunto é simples, na verdade é só um prolongamento de proporção, deixei aí em outro tópico, mas a gente vai resolver como fórmula Bombril. 3 pessoas investiram certo capital para a abertura de uma lanchonete, observe aí, olha aí que eu falei, regra de sociedade, é a divisão de lucro ou prejuízo entre sócios de um negócio qualquer. Isso é regra de sociedade. O sócio A, ele investiu R$12.000. Anota aí. O sócio B, ele investiu R$18.000. E o sócio C, ele investiu R$30.000. Ao fim de 2 anos, perceberam que seria possível fazer uma retirada de R$420.000. Então, que bom, né? Esse negócio aqui teve lucro. Esse 420, gente, é o lucro dos caras. Deixa eu anotar aqui. 420 é o lucro. Escreva aí. Lucro. R$420.000. Professor, o que ele quer? Marca texto, né? Deixa eu pegar o marca-textozinho aqui. O que esse cara deseja, gente? Sabendo que cada sócio recebeu uma parte desses 420 mil e que essa parte era diretamente proporcional ao investimento, ele quer saber quanto coube ao sócio C. Quanto coube ao sócio C. Eu sempre chamei a atenção, vou chamar a atenção aqui de novo, que o A, B e C aqui é a parte que cada sócio investiu. Ela é diretamente proporcional, gente, ao seu investimento. Né? E aí ele quer saber quanto coube o lucro dos 420 mil, quanto vai, né, ser destinado ao sócio C. Primeira coisa, eu vou cortar o número de zeros aqui, 3, aqui tem 3, aqui tem 3. Observação que eu já fiz, sempre que der para simplificar as partes, pode simplificar. Mas pode cortar com lucro? Não. Você vai cortar só com o valor investido. Eu vou dividir aqui tudo por 6, Vou dividir aqui por 6, 6, 6. Então, 12 por 6 dá 2, 18 por 6 dá 3, 30 por 6 dá 5. Então, nós temos aí, gente, o A tem 2 partes, o B tem 3 partes e o C tem 5 partes. Fagner, se eu não quisesse simplificar, não tem problema. Pode também trabalhar com o valor cheio, pode. Eu geralmente vou simplificar as partes. Sempre que existir um número que dê para dividir por todos, observe que eu vi 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, como se eu dividisse por 1000, depois eu dividi por 6. Pessoal, pode dividir por 6.000 direto? Pode, fica à vontade. Qual que é a fórmula Bombril? Os olhinhos chegam até a brilhar. Na hora que você está lavando louça aí, você já está falando da fórmula Bombril? É o número dividido pela soma das partes, é o número dividido pela diferença. Como é que é o lucro? O lucro é o total, é a soma das partes. Então, 420 mil dividido pela soma das partes. Lembrando que as partes é
2 mais 3 mais 5. Poderia colocar 10 direto para ganhar tempo. Então, 420 mil reais dividido por 10, porque 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10. Cortou aqui, né, gente? Então, que deu 42 mil reais. Lembrando, professor, mas 42 mil eu vou marcar a letra C? Calma, calma. Você não vai marcar a letra C por enquanto. Toma cuidado aí, né? 42 mil reais, você tem que lembrar o seguinte, gente, 42 mil reais. 42 mil reais aqui é o valor, anota aí, de cada parte. De cada parte. Também conhecida como constante de proporcionalidade. Quanto coube ao sócio C? O sócio C tem 5 partes. Cada parte, 42 mil. E 42 mil vezes 5 vai dar 210 mil. 210 mil, letra D, alternativa correta. Observe, então, que a número 1, ela atende muito bem a primeira linha da nossa tabelinha, em que os capitais são diferentes, mas os tempos são iguais. Os capitais, cada um investiu capital diferente, o A 12, o B 18 mil, o C 30 mil, só que o tempo de permanência é ao final de 2 anos. O final de 2 anos para todos os 3 sócios. Entendeu? Então, você tem ao final de 2 anos, você vai ter, gente, ou seja, 24 meses. Então, todos os 3 sócios, eles permaneceram no negócio até o final. Até para você compartilhar 420 mil reais, uma boa grana, né? Só que tem que ser proporcional ao valor que cada um investiu. Por exemplo, o C, ele investiu o maior valor. Quer dizer que ele vai ter, obviamente, a participação do maior lucro. Tá bom? Fácil. Então, você viu? É a mesma coisa, é a aplicação da fórmula Bombril. Vou até escrever aqui, fórmula Bombril. Você sabe que fórmula Bombril é porque tem 1001 utilidades. E aí eu espero que vocês tenham acertado. Questão maravilhosa, número 1. Número 2, 3 irmãos, sócios de uma empresa de som para carros. O irmão mais velho, ele investiu 15 mil reais. O irmão do meio, vou colocar o meio, ele investiu 12 mil reais. E o mais novo, coloca um N, o mais novo investiu 6 mil reais. No primeiro mês, a empresa lucrou 11 mil reais. Que empresa boa, né, gente? No primeiro mês, a empresa teve um lucro de 11 mil reais. Você já está pensando aí, professor? Final do primeiro mês, o final do primeiro mês para todos os 3 irmãos. Ok. E aí, capitais diferentes, tempos iguais. Eu vou simplificar as partes. Olha que bacana, gente. Eu vou simplificar as partes. Dá para dividir isso aqui tudo por 3, ó. Lembrando que se você não quiser simplificar, não tem problema. 15 por 3 dá 5, 12 por 3 dá 4, 6 por 3, gente, dá 2. Então, você tem aí, gente, que o irmão mais velho tem 5 partes. O irmão do meio terá 4 partes e o irmão mais novo terá 2 partes. O que a gente tem que pensar aí que o lucro de 11 mil reais será repartido e quanto maior a parte, maior valor, quanto menor a parte, menor valor. Tá bom? Fórmula Bombril é o número dividido pela soma das partes, porque o lucro aqui é o valor total, só pode ser a soma das partes mesmo. Ah, professor, que gostoso! Bom, né, gente? Bacana, eu fico muito feliz aí de vocês estarem, né, aprendendo, desenvolvendo. Dê o feedback aí para quem tiver, né, com dúvida, ou para quem estiver entendendo. Vai passando aí, gente, né? Dá um print, tira uma fotinha, manda para mim aí. Bacana, professor, aulinha top, tô gostando. É isso mesmo, gente. O processo da insistência. É insistência. Tá conversando com uma aluna minha hoje de Campo Grande, Poliane, né? Vou dar um abraço para ela. E eu falei para ela, Poliane, é cair e levantar. Erra, bate a poeira, levanta
e de novo, é insistência, né? Todas as pessoas que adquirem, né, geralmente conseguiram sua aprovação, é esse processo, né? A não ser que a pessoa já tenha uma base muito sólida, é diferente. Mas quando não tem, é o processo de assista a aula de novo, depois tenta fazer sozinho, sozinha. Este é o processo da repetição. Quanto mais você repete, melhor você fica, né? Ah, mas eu quero estudar faltando uma semana, um mês para a prova. Aí tudo mais complicado, é verdade, né? Tudo mais complicado. O ideal é que se estude com antecedência, para lograr êxito na hora de você ser colocado em xeque, tá bom? Conte aqui comigo, aqui com o professor Fagner. Pessoal, a fórmula Bombril é o número dividido pela soma das partes. Repete, é o número dividido pela soma. Professor, por que é soma? É o lucro total é o total. Então eu vou dividir 5 mais 4 mais 2. Eu vou dividir pela soma, né? De 5 mais 4 mais 2. 11.000 dividido 5 mais 4, 9, mais 2, 11. Ô, gente, 11.000 dividido por 11, ai, tá gostoso, né, gente? Aí é 1.000, né? 1.000. 1.000 é o valor de cada parte. 1.000 é a constante de proporcionalidade. Gente, a pergunta do exercício é o seguinte, olha a pergunta dele, hein, ó. A parte que coube o irmão mais novo. Lembrando que o irmão mais novo, ele só tem duas partes, tá? O irmão mais novo, deixa eu escrever isso aqui, tá? O irmão mais novo, segundo nossa simplificação, tem duas partes, vezes 1.000, porque o valor de cada parte. Gente, R$2.000 e R$2.000, letra D, belíssima questão. Gostou? Fácil. Então, quanto receberá o irmão mais novo? R$2.000. Belíssima questão. Muito boa, né, gente? Muito bom. Então, tem uma série de questões, muita questão parecida aqui. Mas já é de propósito. Claro que tem umas aqui, outra ali, diferente, mas no geral são questões muito parecidas. Então, daqui a pouco você resolve 2, 3, 4, 5, você já dá pausa no seu vídeo e fala, agora deixa comigo. Eu vou refazer tudo novamente e vou continuar fazendo as outras. Depois, se der, tem o gabaritozinho lá no final, se der, você assista, né, a resolução do professor Fagner. É isso mesmo. Você vê que o assunto é muito tranquilo, né, gente? Muito tranquilo. Regra de sociedade, divisão de lucro ou prejuízo, né, entre sócios de qualquer negócio. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Vou deixar 3 aí na tela. Então, a número 3, ele fala que o André, Bernardo, Carlos e Davi investiram em uma barraca de comidas típicas. Então, você tem o André. Deixa eu pegar aqui nossa caneta, né? O André investiu R$200. O Bernardo, ele investiu R$300. O Carlos, ele investiu R$400. E o Davi, ele investiu R$600, respectivamente. Depois da realização de um grande evento, eles dividirão um lucro. Então, nós temos um lucro de R$22.500. Você observe bem, gente, observe bem que o investimento, eles são diferentes, cada um investe quantias diferentes, mas o tempo de permanência no negócio, são iguais. O que naturalmente você fala, professor, eu continuo na primeira linha. Eu continuo na primeira linha. Em que os capitais são diferentes, os capitais é aquilo que você investiu. E os tempos são diferentes. O que eu vou fazer agora é simplificar as partes. Eu sempre chamo a atenção que se der para simplificar as partes é sempre bem-vinda. Por exemplo, dividir tudo por 100. Então, a fórmula Bombril, nossa, professor, como que essa fórmula é boa, hein? Que gostoso! E que a fórmula Bombril? É o número dividido pela soma ou diferença das partes. Nesse caso aqui, gente, o lucro é de 22.000. Então, R$22.500 é o valor total.
total dividido por 2 mais 3 mais 4 mais 6. O aluno já colocou direto, né, para ganhar tempo. Então, R$ 22.500. 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Não é isso, gente? Mais 6, 15. Então, nós temos aí, gente, 22.500 dividido por 15. Pode colocar direto aqui, R$ 1.500. A pessoa já coloca direto. R$ 1.500. Qual é o comando? Aquilo que o exercício deseja. Quanto Davi receberá? Davi, gente, ele tem 6 partes. Cada parte, olha que bacana, hein? Então, Davi tem 6 partes. Cada parte vale R$ 1.500. E quanto é 6 vezes 1.500? 6 vezes 1.500 dá R$ 9.000. E R$ 9.000. Letra D. Só dá D, né? Letra D, alternativa. Eu juro pra você que eu não combinei não, gente. Tá dando só D. Então, Instituto Consulplan, a belíssima questão número 3, né? Sei para fazer concurso Instituto Consulplan. Mas você vê que, ó, a banca pra gente pouco importa. Você vê a 1 e 2, igualzinha. Ah, porque Instituto Consulplan. Tá, e daí? Daí, tem nada a ver, né? O importante é você entender o processo. O importante é você saber conduzir a questão. A banca pouco importa para nós. Tá bom? Então, sempre oportuno dizer aí, né? Você precisa, primeiramente, ter o conhecimento, ter a teoria. Depois, se puder resolver questões de banca, que bom que seja, né? Mas não adianta nada tentar resolver questões de banca e você não tem teoria, filho. Tá? Vê que a banca aqui, ó, não mudou nada. Fez a 1 e a 2, nem foi Consulplan. E foi a mesma coisa. O que mudou para você? Nada. Tá bom? Um show. Número 4. Essa é uma belíssima questão. Tá? Número 4. A gente vai ler com carinho. 2 amigos, A e B, construíram uma sociedade de forma que o A entrou com 12 mil. Então, você tem 2 amigos agora. Eu tenho o amigo A e eu tenho o amigo B. Olha que bacana, hein? Nós temos 2 amigos. Só que reparem que o capital investido pelo amigo A, foi de 12 mil reais. E o capital investido pelo amigo B foi 8 mil reais. Para a composição do capital da empresa. 1 ano após o início da sociedade, eu vou colocar aqui que é o tempo, né, gente? 1 ano é o tempo. Um ano após o início da sociedade, a empresa teve um lucro líquido de 28 mil reais. Então, o lucro líquido, lucro da empresa, foi de 28 mil reais. Tem aluno que não sabe fazer esse tipo de questão de jeito nenhum. Sendo que o sócio B, havia se retirado da empresa 2 meses antes. Gente, 1 ano, observe bem, 1 ano, 28 mil reais. Só que o sócio B, ele se retirou da empresa 2 meses antes. Então, o sócio B, ele não ficou 12 meses. Lembrar que 1 ano são 12 meses. Mas se o sócio B, ele retirou do negócio 2 meses antes, o combinado era 12 meses. Então, ele ficou só 10 meses. O B, ele só ficou 10 meses. Tá? O A não, o A ele ficou tempo integral. Ele não informa em nenhum momento do exercício que o A pulou fora. Ah, professor, na questão número 4, pelo que eu estou entendendo, é a terceira linha daquela tabelinha que você mostrou lá no início. Capitais diferentes e tempos diferentes. Você multiplica capital vezes o tempo. Então você vai multiplicar o capital vezes o tempo. Você vai pegar 12 mil e multiplicar por 12. Você vai pegar 8 mil e multiplicar por 10. Antes de você multiplicar, não tá ruim multiplicar isso aí não, mas antes de você multiplicar, se você quiser simplificar, olha, 3 zeros, corta com 3 zeros. Dá pra fazer isso muito bem, essa simplificação aí, tá? Ah, mas eu sou obrigado a simplificar? Não, mas é sempre bem-vindo. Ó,
12 dá para dividir por 4, 8 dá para dividir por 4. 12 por 4 dá 3, 8 por 4 dá 2. Aqui também, ó, 12 e 10 dá para dividir por 2, ó. 12 por 2 dá 6, 10 por 2 dá 5. Poderia continuar simplificando. 6 por 2, por exemplo. Vamos deixar assim. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 5, 10. Você vê que dá para simplificar ainda 18 e 10. Ó. Dá para dividir por 2. Vou deixar desse jeito. Tá bom? A simplificação ela é sempre bem-vinda. Mas, professor, se eu seguir, vai dar o mesmo resultado? O mesmo resultado. Pode fazer que vai dar certo. Qual que é a fórmula Bombril? Fórmula Bombril. Número dividido pela soma das partes. Vou pegar o 28 mil, que é o lucro, e dividir pelo total, porque 28 mil é o total. 28 mil dividido por 18 mais 10. Lembrando que o A tem 18 partes. E o B tem 10 partes. Gente, 18 mais 10... 18 mais 10, você sabe que dá 28. Aqui dá 28 mil mesmo. Então, 28 mil dividido por 28 dá 1000. O que significa 1000? O valor de cada parte. A constante de proporcionalidade. E a questão, gente, maravilhosa, deseja a parte que cabe ao sócio A. O sócio A ele tem 18 partes. E cada parte vale de 1000. 18 vezes 1000, 18 mil. Alternativa correta, letra E. Então, quanto coube ao sócio A? O sócio A tem 18 partes. Cada parte vale 1000. Então, 18 mil. Professor, se ele estivesse perguntando o sócio B, 10 partes. Cada parte vale 1000. 10 vezes 1000, 10 mil. E 10 mil com 18 mil vai dar exatamente os 28 mil. E aí você tira meio que a prova real. Professor, então a questão número 4, ela difere da 1, 2 e 3, porque a 1, 2 e 3 foram capitais diferentes, tempos iguais. Na questão número 4, capitais diferentes e tempos diferentes. Aí eu fui para a terceira linha, que a gente multiplica o capital pelo tempo. Lembrando que nessa multiplicação você pode também optar pela simplificação, conforme eu fiz na questão número 4. Uma belíssima questão, muito boa, linda, né? Gostosa. E aí a gente mostra aqui também o exemplo, né, da nossa terceira linha. Terceira linha. Ah, professor, não tem a terceira linha? Você falou que é as duas que mais caem? Você vai dar um exemplo da segunda? Vou, mas caem com muito menos frequência. Eu quero resolver primeiro, principalmente a primeira e a terceira. Belíssima questão número 5. Pause seu vídeo aí. Tente fazer, coloque na tela e aí logo em seguida você experimenta, né? Dá um play e aí você assiste aí, gente, no seu momento gostoso, assista aí a resolução comentada e resolvida do professor Fagner, tá bom? Joga na tela, produção. Hugo, Vitor e Adriano investiram em uma sociedade 60 mil. Então, gente, o Hugo, ele investiu 60 mil reais. O Adriano, ele investiu 20 mil reais, respectivamente. No final do ano, para os dois, dividiram um lucro de 304.950 mil. 304.950 mil. Ele quer saber o valor recebido por Vitor. Ele quer o valor recebido por Vitor. Ele quer o Vitor, gente. Eu coloquei aqui o Hugo, né, gente? 60 mil, tá aqui o Hugo. O Vitor, 20 mil. Aqui é o Vitor, não é o Adriano. Eu acabei colocando errado aqui, ó. Ó, aqui é o Vitor. E Adriano, 15 mil. 15 mil. Primeira coisa que eu faço é simplificar as partes. Sempre que der para simplificar as partes, vai ser sempre bem-vindo. Você vai ver que eu vou fazer isso direto com você. A gente vai simplificando as partes. É melhor simplificar as partes. Vai por mim, tá bom? E aí, gente, 60, 20 e 15. Dá para dividir por algum número? Vou deixar quietinho, né?
deixar por cantinho. Ah, professor, dá para dividir por 5 se você quiser. Então, vamos dividir por 5. Ó, por 5, por 5. Então, 60 por 5 dá 12. 20 por 5 dá 4. 15 por 5 dá 3. Fica melhor, né? Fica melhor. E aí, de novo, a fórmula Bombril. Fórmula Bombril. Tem 1001 utilidades. Você vai pegar o lucro, porque a fórmula Bombril, e o fórmula Bombril, professor, você vai pegar o lucro, que é 304.950, e dividir pela soma das partes. O Hugo tem 12 partes. O Vitor tem 4 partes. E o Adriano tem 3 partes. Então vai dar 304.950 dividido por 12 mais 4 vai dar 16. 16 com 3, 19. Então 304.950 dividido por 19. Gente, eu colocando direto aqui, ó, 16.050. Eu vou colocar direto aqui, tá? Vai no cantinho do seu material, faz a continha, qualquer dúvida, à sua disposição. 16.050. O Vitor, que é o que ele quer, né? O Vitor tem 4 partes. 4 vezes o valor de cada parte. Tá? Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 4. Vai dar 64.200. 64.200. E 64.200, letra D. Alternativa correta. Número 6. 6. 3 amigos montaram uma locadora de carros. Altamiro, gente, o Altamiro entrou com 24 mil. Valdir entrou com 35 mil reais. O Cláudio entrou com 16 mil reais. O Cláudio entrou com 16 mil reais. Ao fim de 6 meses, obtiveram um lucro de 15 mil reais. Então, o lucro após 6 meses, foi de quanto? 15 mil reais. O que ele quer mesmo, hein? O que ele quer? O valor que coube a Valdir, né? O valor que coube a Valdir. Valdir é o cara que tem 35 mil. O cara que investiu 35 mil. Eu vou simplificar as partes. Você já sabe que eu simplifico sempre. Olha aqui, gente, que gostoso. Olha, cortou. Maravilha. Então, a fórmula Bombril, meu FB, fórmula Bombril, é o número dividido pela soma das partes. Você tem 15 mil. Dividido por 24, mais 35, mais 16. Então, 15 mil reais dividido 24 mais 35 dá 59. Mais 16 dá 75. Então, 15 mil dividido por 75 dá 200, né, gente? Aqui, ó, 150 por 75 dá 2, aqui dá 200. 200 é o valor de cada parte. O valor que coube a Valdir, então, a Valdir tem 35 partes. Cada parte vale 200. Gente, 35 vezes 2 dá 70. Só aumentar 2 zeros aqui, ó, né? Então, vai dar 7 mil reais para Valdir. O Valdir vai ficar com 7 mil reais. Belíssima questão. Gente, belíssima questão número 6. Boa, né? Você vê que vai dar a mesma batida. Não tem muita diferença. As questões praticamente são a mesma coisa, o raciocínio igual, né? Mas a gente vai resolver aí a questão número 7. Predominantemente, capitais diferentes, tempos iguais. E aí, hora ou outra, vai aparecer capitais diferentes, tempos diferentes, que você multiplica o capital pelo tempo. Tá bom? Gente, número 7. Uma belíssima questão número 7. A 7, ela é mais puxadinha. A gente vai resolver juntinho aí, número 7. Eu espero que vocês tenham acertado a belíssima questão número 7 também.
Os sócios A e B constituíram uma sociedade participando, respectivamente, com R$2.000 e R$3.000. Observe, então, que o A, ele entrou com capital de R$2.000. Já o B, ele entrou com R$3.000. Vou até mudar a caneta aqui para te chamar a atenção. 2 meses após o início, o sócio A, ele retirou R$1.000. Então, gente, 2 meses, o sócio A, ele retirou R$1.000. Lembrando que ele investiu 2.000. Se ele retirou 1.000, 2.000 menos 1.000, R$1.000. Ok? Então, o sócio A retirou R$1.000 e 6 meses depois, anota essa informação que a gente volta logo. O sócio B retirou 2.000. Lembra que o sócio B, ele investiu 3.000. Depois de 6 meses, ele tira R$2.000. E aí, obviamente, ele fica com 1.000. 3.000, ele não fica com 3.000 investido, ele fica só com 1.000 investido. Após 1 ano de início do empreendimento, a sociedade teve um lucro. Então, a sociedade teve um lucro. Isso é belíssima questão, gente. Presta atenção que depois você copia. Um lucro de R$6.300. Após 1 ano, né? Após 1 ano. Ou seja, 12 meses. 12 meses. Agora a gente vai voltar além da questão. Então, você sabe que esse lucro estabelecido pela questão número 7 é de 6.300, mas você só vai ter participação no 6.300 após 1 ano. Então a gente vai voltar lendo o exercício que você vai ver que os capitais aí são diferentes, mas os tempos também. Então a gente vai ter que multiplicar. É isso mesmo. Olha só. O sócio A e B constituíram uma sociedade. Eu vou pegar aqui, tem uma caneta. A caneta mas com uma cor diferente. Ok? E aí, 2 meses após o início, o sócio A retirou. Gente, o sócio A, ele investiu 2.000. Só que ele só ficou com 2.000 durante 2 meses. Então, vamos multiplicar por 2. Quer dizer que ele vai ficar os outros 10 meses, porque lembra que são 12 meses. Não com 2.000 aplicado, e sim com 1.000, porque ele tirou 1.000. Que após 2 meses, ele tira 1.000. Tipo assim, são 12 meses ao todo. Vou colocar aqui, ó. São 12 meses, ó. 12 meses. Então aqui, ó. 1 mês, 2 meses. Quando chegou aqui em 2 meses, o sócio A falou, ó, eu quero 1.000 de volta. Só que ele não tirou os 2.000 que ele aplicou, ele tirou 1.000. Quando ele tira 1.000, ele fica com outros 1.000 lá. Quer dizer que aqueles outros 1.000 lá vai ser equivalente aos meses que faltam para completar os 12 meses. Ou seja, de 2 para 12, está faltando 10 meses. Então, 2.000 ficou para 2 meses, mas 1.000 ficou para 10 meses. O que acontece com o sócio B? Ele retirou, ó. Então, vamos lá. 2 meses após o início, o sócio A retirou 1.000 e 6 meses depois dessa data, cuidado que isso aqui é um perigo. Qual é a data? 2 meses, 6 meses depois, ou seja, 8 meses. 6 meses depois, o nosso amigo B, o sócio B, retirou 2.000. Então, significa que o sócio B, gente, ele ficou com os 3.000 aplicado durante 8 meses. Porque eu estou no segundo mês. 6 meses após, ou seja, ele ficou 8 meses. Ele ficou 8 meses com 3.000. No 8º mês, ele vai lá e retira 1.000, ele retira 2.000, ficando com 1.000. Só que esses 1.000 vai ficar aplicado ainda, empatado no negócio, durante os 4 meses que ainda resta para completar 1 ano. Gente, é uma belíssima questão. Belíssima questão. Eu vou multiplicar aqui, ó, 2.000 vezes 2, vai dar 4.000.
Você sabe quando você tem capitais e tempos diferentes, você multiplica. Essa belíssima questão. 1.000 vezes 10 vai dar 10.000. Somando esses dois aqui, ó, quer dizer que na toda a participação, o A ficou com 14 mil reais. 14 mil. Não ficou, né? É a parte dele. Aqui, gente, é o agregado da parte dele. 8 vezes 3 já dá 24 mil. 4 vezes 1.000 vai dar 4 mil. Somando aqui vai dar... Então, somando aqui 24 mil mais 4 mil vai dar 28 mil. Vou colocar de outra cor aqui, 28 mil. Eu simplifico as partes, olha só, gente. E aqui também, ó, 14 dividido por 28, ou 28 dividido por 14, aqui dá uma parte, aqui dá duas partes. Gente, o A, então, vai ficar com uma parte. E o B vai ficar com duas partes. Como ele vai dividir um lucro de 6.300, a fórmula Bombril, número dividido pela soma das partes, 1 mais 2, 3. Então, 6.300 dividido por 3. 6.300 dividido por 3 dá 2.100. 2.100 reais. Gente, ele quer a parte que coube ao sócio A. Olha só. A parte do sócio A. Lembrar que o sócio A só tem uma parte. E uma parte é 2.100. Então, o sócio A só tem uma parte. Cada parte vale 2.100. Então, ele vai receber 2.100 reais. 2.100 reais. Belíssima questão. Letra A. Bacana. Essa é já mais diferentona, porque você viu? Eu fiz questão de trazer a questão número 7 para te mostrar outras maneiras de cair esse trem na hora da prova. Você viu que a 1, 2, 3, 4, 5, 6 foi muito mais tranquila. Número 7 não, número 7 já teve muito mais rechonchuda, muito mais coisa. Pessoal, número 8. 2 sócios constituíram uma empresa com capitais iguais. Aí, ó. Olha o exemplo da segunda linha que eu falei para vocês. Capitais iguais é a segunda linha. A divisão será proporcional ao tempo. Claro que o professor teria que, né, obviamente, trazer uma questão com a segunda linha. São 2 sócios que constituíram a empresa com capitais iguais, então a proporção será ao tempo. Em que o primeiro sócio, deixa eu chamar de A, tá, gente? Ele não chamou, mas eu vou chamar de A. Fundou a empresa, ok? E o segundo foi admitido 4 meses depois. Cuidado com isso aí, tá? Número 8. Ó, 2 sócios constituíram a empresa com capitais iguais, sendo que o primeiro fundou a empresa e o segundo foi admitido 4 meses depois, no fim de um ano. Então você tem um ano, 12 meses. Então o A, ele ficou os 12 meses, gente. O A tem 12 partes. Já o B, olha só, o B ele foi admitido 4 meses depois. Então, se é um ano, 12 menos 4, 8 meses. 8 partes. A gente chama de partes. Você pode simplificar. A simplificação nesses casos é bem-vinda. Mas se você quiser deixar 12 e 8, não tem problema não. Então, ele vai ter um lucro de 20 mil reais, um lucro de 20 mil. Lembrar que eu vou usar fórmula Bombril, 20 mil dividido pela soma das partes. 12 mais 8, vou colocar 20 logo para ganhar tempo. Então, 20 mil dividido por 20. Olha só, gente. 2.000 dividido por 2 vai dar 1.000. 1.000 é o valor de cada parte. 1.000 é a constante de proporcionalidade. Então, eles receberam respectivamente. Gente, o A tem 12 partes, 12 vezes 1.000. 12 mil. O B tem 8 partes, 8 vezes 1.000. 8 mil. Então, eu vou marcar essa opção, gente, que tem 12 mil e 8 mil. Letra B, alternativa correta. Belíssima questão número 8. Tá bom?
Você vai tomar uma aguinha para o nosso bloco não ficar muito grande, toma uma aguinha, aquele cafezinho bacana. A gente volta para o nosso segundo e último bloco relacionado à regra de sociedade, divisão de lucro ou prejuízo entre sócios de um negócio qualquer, que a gente está usando fórmula Bombril, mas resolvendo diversas questões para te mostrar que praticamente tudo é a mesma coisa. Tá bom? Até o próximo bloco. Tchau, tchau.